2 Samuel, capítulo de número 11. E nós vamos ler o versículo do 1 até o 27. Vamos fazer essa leitura completa do 1 ao 27. Hoje nós estamos no primeiro dia dessa série de mensagens. E o tema dessa série é pureza de coração, ou um coração puro. E nós vamos aprender com a palavra, com o Espírito Santo, com Deus, com a sabedoria do alto, com a revelação do Espírito, como é que significa ter um coração puro. Lembrando que uma coisa é ter a salvação, outra coisa é ter libertação. Apesar da salvação ser pela graça, é necessário uma pureza de coração para a salvação. E a pureza de coração não traz só salvação. A pureza de coração também traz libertação. Eu acho que o som não está muito legal, né? Tá bom? Dá para me entender direitinho? É que eu acho que está dando muito eco estridente, não, né? Porque está vazio. Entendi. Então lá, capítulo 11, nós vamos fazer a leitura. Diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi Joabe e seus servos com ele e a todo Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercasse Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que estava se lavando, e era essa mulher muito formosa à vista. Enviou Davi e perguntou por que aquela mulher. Perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície, voltou para a sua casa. E a mulher concebeu e enviou e fez saber Davi e disse: pejada estou. Então enviou Davi a Joabe dizendo: envia Urias o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe e como ficava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa, lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do Senhor e não desceu à sua casa. E o fizeram saber Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste da tua casa? E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe meu senhor e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei eu de entrar na minha casa para comer, beber e deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu deitar-se na sua cama, com os servos do Senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por mão de Urias,
Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo o homem da cidade, e pelejando com Joabe, caiu alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então enviou Joabe, e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja, e deu ordem ao mensageiro, dizendo: acabando de contar ao rei o sucesso dessa peleja, e sucedendo que o rei se encolerize e te diga: por que chegaste tão perto da cidade a pelejar? Não sabias que havia que atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço e um mó corredora, e morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias o heteu, e foi o mensageiro, e entrou e fez saber a Davi tudo para que Joabe o enviara. E disse o mensageiro a Davi: na verdade, mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós ao campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos, desde o alto muro, e morreram alguns dos seus servos, dos servos do rei. Também morreu teu servo Urias, o heteu. E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome a este como aquele. Esforça-te, tua peleja contra a cidade e a derrota. Esforça-o tu assim. E ouvindo, pois, a mulher de Urias, que Urias, seu marido, era morto, lamentou ao seu senhor. E passando o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher, e ela deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Até aqui a leitura. Vamos fazer um momento de oração. Senhor Deus, aqui está a tua palavra, que o Senhor venha nos dar o entendimento, a revelação, a sabedoria, que venha na nossa necessidade, naquilo que nós precisamos ouvir, necessitamos, e não naquilo que nós queremos ouvir. Que o Senhor venha fazer-se presente em nosso meio e nos ensinar pela graça, pela força, pela misericórdia do Senhor. Porque quanto mais nós aprendemos a Tua Palavra, melhor nos tornamos. E a Tua Palavra é como a água que nos lava, uma água que nos purifica. Então vem nessa noite com essa água nos lavar e nos purificar para a graça do nome de Jesus. Amém. O tema pureza de coração, eu li esse texto, mas ele está baseado no versículo 23, no capítulo 6 de Provérbios. E também em 1 João 2,7 e Mateus 5,8. Para que fique bem entendido, eu vou dar uma lidinha nos versículos tema e vou voltar para essa história. Nós vamos destrinchar essa história dentro desses temas. Então vamos lá, é Provérbios 6, capítulo 6 e versículo 23. Então quem está com caneta, quiser anotar o tema e o versículo base, 6, 23 de Provérbios. E também depois a gente vai ler o 1 João. Capítulo 6, versículo 23. Diz assim, ó: porque o mandamento é uma lâmpada e lei, uma luz, e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Então a pureza de coração, ela está baseada nesse versículo. Por quê? Porque nós precisamos de uma lâmpada para iluminar o nosso coração, para ver se ele está limpo ou sujo. E a lâmpada é a palavra. Então, porque o mandamento é a lâmpada.
mandamento é uma lâmpada e a lei é uma luz. Então, o mandamento e a lei de Deus vai iluminar o nosso coração para sondar se está limpo ou se está sujo. Então, quem quiser anotar, né, aquilo que vai aprendendo, vai anotando, e também os versículos. 1 João, vamos lá na epístola de 1 João, capítulo 2, versículo 7 e 8. Isso, epístola, que é lá perto de Apocalipse. Capítulo 2, e o versículo de número 7 e 8, que diz assim: Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas mandamento antigo. Desde o princípio tiveste este mandamento antigo, que é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, e nele e em vós, porque não passando as trevas, já a verdadeira luz alumia. E o versículo também, 5 do capítulo 1 do 1 João também, que fala: esta é a mensagem que dele ouvimos e anunciamos, que Deus é luz e que não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então aqui no 2, 7 e 8, está falando do mandamento, que é a luz, a verdadeira luz que alumia. Se o mandamento do Senhor é a verdadeira luz que alumia, e aqui nós estamos vendo que Deus é a luz, então o mandamento é a luz, e o próprio Deus, ele é a luz, e nós precisamos andar na palavra, no mandamento, na lei e em Deus. Porque quando nós andamos neste lugar, nós temos luz. E para ter um coração purificado, precisamos ter consciência. E é aqui que começa a chave da palavra. Eu não vou ler o Mateus 5,8, deixa anotado aí para a gente já chegar na palavra rapidinho, senão a gente vai demorar. Mas Mateus 5,8 vai falar da candeia do corpo, que nós muitas vezes queremos pegar a lâmpada e esconder embaixo. Mas que nossa vida seja como essa lâmpada, que fique no alto, brilhando, para que o mundo olhe em nós e veja. Nós precisamos primeiro colocar a lâmpada para nós ver, para nós mesmos enxergar. E depois essa lâmpada vai iluminar para que o mundo olhe em nós e veja. Muitas vezes você vai estar inserido no meio das pessoas que não têm luz, e você vai ter uma luz que não só vai iluminar você, mas a sua luz vai iluminar o coração delas. E qual é a sua luz? O mandamento, a lei, a presença de Deus também. Amém? Então, 5,8. Deixa eu confirmar aqui. 5,8 é abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ah, isso mesmo. Esse outro aí está em outro texto, verdade. É Mateus 5,14, esse que eu estou falando. É 14 ou 16 que fala da candeia. E o 5,8 é bem-aventurado, porque também é pureza de coração, os limpos de coração. Então quem é limpo de coração vai ser feliz e bem-aventurado, porque eles verão a Deus. E lá em Salmo fala: quem subirá no monte santo do Senhor? Os que são puros de coração e limpos de mão. Então a pureza de coração, ela é tão importante para a sua salvação, para a sua vida de cristão, para a minha salvação, para a minha vida de cristão. É importante para nós. Então agora vamos entender. Primeira coisa que eu quero falar dessa história que a gente leu do capítulo 11 de 2 Samuel. Eu estou indo bem devagar, porque é um estudo, nós vamos fazer uma série. Então estou indo bem devagar, por isso que eu li todos esses versículos, dei as referências, li os textos, porque nós não vamos ter pressa de acabar, porque precisa ser bem entendido. E a primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto é que Davi, um homem segundo o coração de Deus, cheio da presença de Deus, cheio da glória de Deus,
vivia sempre na rejeição, vivia sempre na perseguição, vivia nas lutas. E um dia Deus concede para ele o cumprimento de uma promessa, ser o rei de Israel, e coloca ele num trono. E quando ele chega a se sentar naquele trono, quando ele chega a ser o rei, ele começa a trazer muitas realizações. Começa Deus dar vitória para eles contra os inimigos. Israel vence todas as guerras, ele conquistava outras cidades. Deus preparava para ele, condições para construir o palácio dele, mandando ofertas de longe. Vinha reis de fora, de Tiro, de Sidon, de outros lugares, mandava para ele materiais e ainda mandava construtores para construir a casa que ele ia morar. Olha como Deus é maravilhoso. Deus abriu as portas e começou a confirmar o chamado na vida de Davi. E Davi começa a fazer tantas realizações. Ele traz a Arca da Aliança de volta. Ele coloca, na cidade de Davi, ali na cidade dele, ele coloca ali a Arca da Aliança. Ele faz tantas conquistas. E aí, de repente, nesse momento que ele está no auge da tranquilidade, da paz, da realização, do cumprimento das promessas, ele comete o primeiro e mais terrível erro que um cristão pode cometer, que uma pessoa que serve ao Senhor pode cometer, é se acostumar com a vitória, se acostumar com a presença de Deus, se acostumar com vencer as guerras, se acostumar, quando acostuma, vira uma coisa, por exemplo, quando nós estamos com dor, com sofrimento, que a gente vem orar, a oração é gostosa, a oração é fervorosa, a gente chora na presença de Deus, a gente sente a presença de Deus. Quando está tudo bem, a gente acostuma tanto com orar com a presença de Deus, todo culto que a presença de Deus desce, todo culto, se acostuma e vira uma coisa normal. E a gente vai fazer como uma coisa qualquer, e nunca podemos nos acostumar com as vitórias, nem com a presença de Deus, nem com essas coisas. Quando nós nos acostumamos com essas coisas, é um grande perigo, porque o próximo que vem chama apostasia, frieza. Porque aí você já vai orar por orar, vai repetir as palavras acostumadas, vai cantar por cantar, vai pregar por pregar, vai fazer as coisas por fazer, não tem mais aquele fervor do início. Como Davi escrevia salmos lindos, ele era um adorador, ele era um homem cheio da graça e da glória, e de repente agora ele é uma pessoa que acostumou com essa vida, acostumou com escrever salmos, com cantar louvores, com a presença de Deus, com tudo. E aí entra a apostasia, que está, se quiser anotar, 1 Timóteo 4:1, que fala: nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido à doutrina de demônios e espíritos enganadores. Como é que os espíritos enganadores, 1 Timóteo 4:1, como é que os espíritos enganadores levam para a apostasia? Primeiro, o que é apostasia? A apostasia significa desviar-se da fé, do fervor, vagarosamente. E quando a gente começa a entrar nisso, a gente começa a dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O que é? Não fiquem constrangidos de ficar olhando para mim não, porque só tem vocês, eu vou olhar para vocês. O que é dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios? É quando nós começamos a ter pensamentos, inclusive esse, de acostumar, Davi teve um pensamento, talvez não está escrito esse pensamento, mas com certeza ele tem esse pensamento: eu não preciso estar lá na guerra. O primeiro versículo está dizendo, no tempo em que os reis saíam para as guerras. Os reis saíam para as guerras. Então ele tinha que estar na guerra, mas ele deve ter pensado assim: não preciso não. Eu já sei que Deus vai dar vitória para o povo. Eu já sei que Joabe dá conta. Vou ficar aqui descansando. E ele não estava onde ele deveria estar. E ainda que ele fosse para a guerra, ele já estava na apostasia, fraco, frio. Ele deixou que a frieza tomasse conta dele. E quantas e quantas vezes nós estamos assim, até fazemos oração. Quantas pessoas que eu já conheci, quantas vezes até eu mesmo já fiz assim, orar 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, mas é oração religiosa, acostumada.
Eu vou para a igreja todo dia eu estou lá na igreja, mas está como religioso, não está fazendo uma entrega, não está, porque nós não devemos acostumar com isso. Isso tem que ser todos os dias um anseio, um desejo, um prazer, né? E quantas vezes a gente trata isso como qualquer coisa, e não é, e não devemos entrar por esse caminho. Então, o primeiro pensamento, doutrinas de demônios, espíritos enganadores, que entrou na mente de Davi, é ele pensar assim: eu não preciso ir para lá, eu já sei que vai ser bom, que vai dar certo, eu sou rei, eu posso ficar aqui no meu palácio curtindo, descansando, comendo minha comida, vendo as coisas que estão acontecendo por aqui, e tendo, né, num palácio, imagino que tinha muitas regalias, né, tendo minhas regalias aqui, com as minhas mulheres, que ele tinha mais de uma mulher, com todas as coisas que ele desejava, com o que ele queria comer, ele comia, o que ele queria vestir, ele vestia. Ele era uma pessoa assim, então ele estava ali desfrutando. E esse foi o grande perigo, porque quando ele foi passear no terraço, provavelmente Satanás já tinha armado esse laço para ele passear no palácio exatamente na hora errada. Então ele estava no lugar errado, na hora errada, para olhar o que ele não deveria olhar. E ele colocou diante dos olhos dele algo que não deveria ter colocado diante dos olhos dele: a mulher do próximo. A Bíblia e a lei, que é lâmpada, fala: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ele cobiçou, ele olhou e desejou, e ainda perguntou quem era. Eu não sei se Davi estava, né, tão cego assim. Então essa aqui é o nível de cegueira. Quando a gente entra por esse caminho da apostasia, a gente entra no nível de cegueira tão grande, tão inconsciente, que a gente começa a achar tudo normal, até mesmo olhar para uma mulher do outro, para ele, isso já era normal. Eu tenho certeza que antes dele entrar nessa frieza, com certeza ele já olharia e falaria: não, eu não vou pecar contra o meu Deus. Mas não, ele já estava achando normal. Quando ele buscou saber que era a mulher, que ela tinha um marido que estava na guerra, que estava servindo ao próprio rei, porque quando o soldado vai para a guerra, ele está servindo o seu país, ele está servindo o seu rei, o seu presidente, o seu país. Então aquele homem era fiel a Deus e à sua nação, e ao seu rei, e ao líder, comandante do exército. E ele estava lá na guerra, muito dedicado, muito fiel, para que Israel vencesse a batalha, cumprindo um propósito, um chamado, para que ele nasceu para aquilo. Mas Davi estava olhando para a mulher dele. É como se Davi estivesse fazendo uma traição com um dos seus servos e não tinha nem consciência. Estava no nível de cegueira. Mas por que entra um nível de cegueira e de inconsciência em mim e você? Além de um orgulho, eu quero ler alguns versículos que Paulo nos escreveu em Romanos 7, 14. O versículo não vai dizer exatamente do nível de cegueira, mas vai dizer o que acontece na frieza espiritual, em alguém que está longe de Deus, ou uma pessoa que nunca serviu o Senhor, que não aceitou Jesus, ou alguém que já serve ao Senhor, mas se afasta, se esfria, apostata da fé, e aí ele vai, em sua própria vida, ter exatamente esse comportamento que nós vamos ler. Capítulo 7, versículo 14, diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora,
se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Portanto, agora, capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O que esses versículos trouxe de revelação na história de Davi para nós hoje? Quando apostatou da fé, quando teve esfriamento, o que vai aflorar dentro de nós é a carne. E a nossa carne tem uma natureza do pecado que trouxemos lá de Adão e Eva. Nós nascemos numa natureza pecaminosa e somos pecadores. Se nossa carne deseja o pecado, nossa carne quer o pecado. Se você estiver aí me ouvindo agora e pensar assim, mas eu não desejo o pecado, porque é o Espírito que está aí. Porque se não for o Espírito de Deus e o teu Espírito conectado com o Espírito de Deus, a sua carne, o que é carne? Carne é a mente, que é a alma, junto com o corpo. A junção da alma e do corpo chama carne. Porque antigamente, eu pensava que a carne era só o corpo. Mas sabe por que não é? Porque os pensamentos e os desejos e os sentimentos também são totalmente pendendo para o pecado, desejando o pecado. Então a alma faz parte da carne. Quem não faz parte da carne é o meu espírito. Mas a minha alma com o meu corpo é carne. E a minha carne quer pecar. A minha carne quer ter um prazer imediato, rápido, fácil, mas de forma errada. De forma que desagrada a Deus. E dentro de nós há um despertar assim na mente. Mas por que eu não posso fazer isso? Mas por que eu não posso? Em Davi, nem isso veio. O desejo de Davi, quando ele olhou para aquela mulher, desejou tanto, que ele pensou assim, eu sou o rei, eu posso possuir. É só mandar chamar que ela vem. E ela não pode nem dizer que não, porque ela vai ter que ficar comigo. Ou seja, ele teve um orgulho na carne tão grande ao ponto de achar que ele podia transgredir a lei de Deus. Isso chama carne, ele estava cheio de carne. Só que se ele fosse conectado no Espírito, o Espírito dele, ele mesmo, no Espírito, ele odiava isso, ele abominava isso, ele não queria fazer tal coisa. Mas a carne dele queria. E aí entra uma guerra infindável, que é Espírito e carne. Como vencer? Vivificando pelo Espírito, se enchendo do Espírito. Eu falo que é difícil nos dias de hoje, que o tempo passa tão rápido, a gente tem tantos compromissos no dia a dia, a gente alimentar o nosso espírito, a gente fortalecer o nosso espírito. Mas eu quero dizer que é necessário que nós achemos uma forma, e eu estou falando para mim também, nós temos que achar uma forma de alimentar o Espírito e fortalecer. Depois vocês vão entender a graça de Deus e o poder dele sobre isso. E o versículo de Romanos, capítulo 8, versículo 10, diz assim, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Somos mortos para o pecado quando nós estamos em Cristo. Entende isso? Você está morta para o pecado. Davi estava vivo no pecado porque ele estava afastado do Senhor.
Mas no tempo em que ele estava vivo com o Senhor, vivificado com o Senhor, ele estava morto para pecado. Você não vê esse tipo de pecado, nenhum tipo de pecado. Inclusive ele teve a oportunidade de cometer outros pecados e ele não cometeu, porque ele estava cheio do Espírito, da unção, da glória, da graça. Mas no momento em que ele entra no conformismo, ele entra no local de acostumar, de apostasia, então Davi passa pela frieza, e aí a carne dele aflora e fortalece, e o espírito dele fica fraco, sem opção. E eu quero ler mais um texto de Paulo em Gálatas 5, aos Gálatas, capítulo 5, e o versículo 16. Nós vamos ver alguns versículos aqui do capítulo 5. Versículo 16 diz assim, ó: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. E não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-vos uns aos outros e invejando uns aos outros. Se o Paulo está dizendo, andar em Espírito e não cumprireis, concupiscência é desejo, cobiça. Entendeu? É que essa palavra é um pouco antiga, não está mais no nosso vocabulário. Porém, é a mesma coisa. Concupiscência é desejo. Então, fala assim, andar no Espírito e você não vai cumprir o desejo da carne. Andar no Espírito e você não vai cumprir a cobiça da carne. A única forma da gente vencer o pecado, da gente vencer a carne, é além de ter Cristo em nossas vidas, e andar no Espírito. Se a gente não anda no Espírito, quem está forte é a carne. E a carne, ela cobiça contra o Espírito. Ela cobiça tudo que o Espírito não quer. Ela cobiça os desejos pecaminosos. E ela vai contra o Espírito. Mas o nível de cegueira fica tão grande quando nós somos na carne, que a gente comete esses pecados. E Davi foi adultério, assassinato, mentiras, traição. E qual é o nosso? De repente você está me ouvindo e fala assim, eu não tenho. Então vamos jogar a luz, porque a gente pode estar no nível de inconsciência como Davi. A gente pode estar no nível de cegueira como Davi e não estar enxergando aquilo que nós mesmos estamos fazendo. Quantas vezes eu já estive no nível de cegueira? Quantas vezes eu já estive no nível de não perceber, achar tudo normal e estar fazendo coisas que contra a lei de Deus, que é pecado. Quem fofoca muitas vezes não tem consciência que está fofocando. Quem está invejando muitas vezes não tem consciência que está invejando. Às vezes você fala assim, eu nunca matei ninguém, mas desejou em seu coração que alguém morresse. Homicídio. Porque o pecado não vem só na ação. Na lei era na ação, mas na graça é segundo a intenção do seu coração. Então hoje
O Espírito Santo nos trouxe aqui para trazer uma reflexão, que a luz da palavra vai começar a entrar dentro de mim e de você, para nos trazer consciência dos nossos próprios pecados. E por conta, que já foi o horário, nós vamos parar a mensagem aqui e nós vamos falar do nível de cegueira e de inconsciência de Davi na próxima sexta-feira. Vamos continuar daqui para frente. E hoje nós queremos fazer um momento de oração. E nessa oração que nós vamos fazer agora, você só vai perguntar para Deus: como está a minha vida com o Senhor? Estou apostatado da fé? Você pode estar até com a resposta aí, mas pergunte a Ele, porque Ele é tão bom quando Ele vai nos corrigir. Ele nos confronta de uma forma que nos traz uma calma. Ele nos traz um amor. A gente se sente amado pelo Senhor, a gente se sente acolhido. E o Senhor não nos condena, Ele nos abraça, Ele nos pega no colo. E dentro dessa série nós vamos falar sobre coração purificado. Nós vamos falar sobre muitas coisas. Eu não sei nem te dizer o nível de mudança de conhecimento e de transformação que nós vamos viver através dessa série, que o Senhor está trazendo para nós, diretamente do céu. Amém? Então vamos fazer essa oração? Senhor querido, nós nessa noite entramos diante da Tua presença e pedimos a Ti, Pai, nos perdoa por nós muitas e muitas vezes apostatarmos da fé. Segura nossas mãos e não nos deixa, Senhor amado, ficar nessa cegueira, esfriar. Que nós possamos todas as vezes que perceber um cheiro de frieza, de apostasia, correr para a Tua presença. Nós queremos te perguntar: como estamos diante do Senhor? Traz-nos a luz, traz-nos a revelação, joga uma lâmpada dentro de nós e revela, Senhor, dentro de nós. Nos traz um nível de consciência para que possamos entender e ver quem somos e como estamos diante do Senhor. Eu te peço, Senhor, nos revela, nos mostra e nos traz, meu Senhor, uma visão, um entendimento. Mas para que nós precisamos saber disso? Para que nós vamos enxergar o nosso coração se está sujo ou se está limpo? Para nós, através da consciência, fazer a limpeza, a purificação, a lavagem, através do Espírito, da confissão, do arrependimento e da limpeza pelo Teu perdão, pelo sangue de Jesus, que foi derramado na cruz por nós. Somos purificados e lavados da nossa iniquidade, do nosso pecado mais oculto, mais secreto do nosso ser, daquelas pedrinhas bem pequenininhas que ninguém vê, nem nós mesmos estamos vendo, ninguém está vendo, mas elas existem lá, e é uma única pedrinha dessa pode nos derrubar, pode nos prejudicar. Às vezes um pensamento errado, um pensamento mentiroso, um pensamento torcido, como Adão e Eva lá no Jardim do Éden, quando Satanás, na serpente, disse para Eva uma palavrinha, um pensamento, uma só pedrinha, derrubou os dois e arrancaram eles da presença de Deus no jardim, e sofremos as consequências até os dias de hoje. Assim, Jesus querido, nós não queremos estar, meu Deus querido, fora. Nós todos os dias, quando nós acordarmos pela manhã, nós queremos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos alinha, que o Senhor nos posiciona, que o Senhor nos coloca na Tua presença. Em nome de Jesus, nessa noite, eu te agradeço por esta palavra e peço que o Senhor continue falando todas as sextas-feiras para trazer uma cura, uma transformação, uma libertação, uma mudança. Nos leva para um outro nível, Senhor, através da Tua palavra. Nos leva para um outro nível. Que possamos crescer na Tua presença, que possamos ir mais fundo, em nome de Jesus. Amém. E eu quero passar para o Cleiton finalizar aqui.